Então, a Silvana não conseguiu estar presente hoje, mas vamos ver que até o finalzinho da nosso encontro, ela não consiga entrar para dar um oi para vocês também. Então, dando continuidade aos nossos temas, a gente já conversou um pouquinho anteriormente, a gente está falando sobre as 64 técnicas do Bruxa, né? Separadas em categorias. Foi assim que o autor mesmo fez, para ficar melhor visualizar, procurar, relacionar. E a Débora, permite ela aqui, gente. Então, dando continuidade do que a gente já viu. Oi, Débora, boa noite. Boa noite. Deu pra. Eu vi só as libras, mas deu certo. Mas dando continuidade ao nosso tema, a gente vai discorrer um pouquinho de cada técnica, né? Essas 64 técnicas foi o Kenneth Brucha, né, que criou. Ele compilou sobre as técnicas de improvisação. Então ele se separou desses temas para a gente ficar mais fácil de organizar. Ele fala que cada técnica ela resolve se for aplicada sozinha, mas ela tem muito mais potencial se a gente utilizar ela intercalada. Então, o próprio autor, no decorrer do artigo, do estudo, ele sempre relaciona uma técnica que a gente está aprendendo com uma técnica que a gente já viu ou uma técnica que a gente vai ver. Ele sempre faz esse paradigma no próprio texto mesmo. Então, é sempre bom estar acompanhando. É tipo um livro de consulta mesmo. Você lê um pouquinho, depois tem que retomar para ver porque ele vai comparando as técnicas. Então, é isso. Dando continuidade ao que a gente estava vendo, hoje a gente já viu, né? A gente já viu técnicas de empatia, técnicas de ritmo, de estruturação, e hoje vai ser técnica de facilitação, tá bom? Tô com muitas coisas aqui administrando ao mesmo tempo, mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vou compartilhar a tela com vocês sobre o artigo que a gente leu. Eu mandei lá também lá no grupo. Se alguém tiver uma dúvida, pode me, pode me parando. Como a Silvana não está aqui, espero que não fale sozinha. Então, quero participação de vocês. Vamos conversando, vamos trocando uma ideia. Eu acho que esse é o momento nosso da gente conversar e estabelecer esse vínculo, né? É tão importante. Então, bora lá, galera. Vou compartilhar minha telinha. Vou abrir aqui. Então, a gente está na técnica de facilitação. A técnica de facilitação é isso mesmo: favorecer, proporcionar e estabelecer o vínculo. Então, ele subdivide em técnica de repetir, técnica de modelar, criar espaço, interpor e também estender e complementar. Essas são as técnicas que a gente vai ver hoje. Vou falar um pouquinho de cada uma. Vou deixar o texto aqui para a gente acompanhando em conjunto. Então, a primeira técnica que o Bruxo fala é sobre a técnica de repetir. Então, repetir é literalmente repetir o mesmo ritmo, a mesma melodia, letras, padrões de movimento de forma contínua ou intermitente. Então, o objetivo nosso é realmente facilitar a resposta musical, estabelecer um clima ou um estado de ânimo emocional. Então, a gente vai repetir para estabelecer esse vínculo, né, e facilitar a resposta do paciente. Então, quando se tenta facilitar quando se tenta facilitar uma resposta musical, o terapeuta repete o motivo e termina com uma pausa, para dar tipo um sentido de quero que você continue. Seria dessa forma. A gente começa a parte de repetição, então a gente vai repetir a mesma melodia, o mesmo motivo musical várias vezes, e vai dar essa pausa para o nosso paciente ter autonomia também, e você convida ele a participar da improvisação. Então, a gente pode dividir em dois sentidos. O motivo é uma ideia musical completa. Então, vai ser aquela música começo, meio e fim, mas repetindo e finalizando. Como normalmente a gente sempre pega a quinta e termina na tônica, para dar essa sensação de finalização de música. Vai ser esse mesmo sentido. Então, a ideia musical seria repetir e sinalizar ao paciente que imite o modelo. Então, a gente vai repetir a mesma ideia várias vezes, convidando ele para imitar o nosso movimento, com uma pausa
para proporcionar ao paciente a oportunidade para responder. A gente repete esse padrãozinho e espera que o paciente também imite, dando uma resposta no tempo para convidá-lo ele a participar da nossa improvisação também. Quando o motivo não é uma ideia completa, a repetição sinaliza ao paciente a responder a uma questão musical do terapeuta, enquanto a pausa transmite que o terapeuta está esperando por uma resposta. Então, a gente começa e espera muito, muito, muito tempo para dar esse indício que a gente quer uma resposta dele. Em ambos, tanto na parte de ideia musical completa e ideia de musical não completa, motivo musical não completo, é usado para engajar o paciente a uma interação social. Então, a gente tem que buscar o nosso objetivo principal da técnica de facilitação realmente é estabelecer esse vínculo e engajar o nosso paciente a estar presente na nossa improvisação também. Beleza? Então, aqui mais para baixo. Quando usada para estabelecer um clima emocional, o terapeuta repete o material musical para criar sentimentos, expectativa, previsibilidade do receptor. Então, quando a gente vai trabalhar como um intuito de clima emocional, a gente espera que para criar sentimentos e expectativas. Então, a gente espera que crie esse ambiente, esse clímax emocional para estabelecer esse vínculo. Então, a gente tem 3 pontos aqui que o Bruchon fala sobre materiais. Aqui, ó, desculpa. Repete, papapá, repetido. Quando o material se repete de maneira exata. Então, quando se repete de maneira exata, a previsibilidade gera sentimento de comodidade e estabilidade. É aquela ideia de criança, a gente usa bastante criança com autismo, porque é o meu público, né? O meu público, o público acho que da maioria daqui, da Sil também, e fala assim, por que criança autista gosta sempre de ouvir as mesmas músicas, ou de escutar melodias e ritmos simples, porque dá essa sensação de conforto, porque ela já sabe o que vai acontecer, ela vai saber que tem o começo e o meio e um fim. Por isso que criança gosta de ouvir tanta música repetida e música infantil, porque tem essa ideia de começo, meio e fim, e dá essa sensação de aterramento mesmo, beleza? Então, é essa parte quando a música se repete da maneira exata. No segundo ponto que ele fala aqui, gera sentimentos, também sentimentos de comodidade, estabilidade e consciência do paciente. Quando os materiais musicais são repetidos com o mesmo elemento, mudado de uma forma consciente, ele pode trabalhar a questão de expectativa do nosso paciente. Os padrões são os mesmos, a gente só vai modulando algumas coisinhas bem simples para a gente gerar essa expectativa. Então ele não vai saber o que vai acontecer, mas ele pode supor que possa, um exemplo, o exemplo da quinta, a gente segura na quinta para terminar na tônica. Então quando você já tem essa sensação que a música vai finalizar, então esse é o ponto que o Bruchan fala do segundo ponto. E o terceiro que as matérias musicais são repetidas, mas os elementos diferentes mudados a cada vez. Então, existe claras expectativas que alguma coisa vai acontecer. Então, ele se sente instável em certo ponto, ele sabe que alguma coisa vai mudar, mas ele não sabe o que é. Então, gera esse clímax realmente de prender a atenção, constantemente desenvolver expectativas, porque ele não poderá prever o que acontecerá. Por isso gera sentimentos de antecipação, evitabilidade e alguma inquietude. Então, essa ideia que o Bruchan fala sobre imitação na técnica repetição na técnica de facilitação. Tudo certo por aqui? Tô falando muito rápido, qualquer coisa vocês me puxam a orelha aí, viu? A Débora tá fazendo assim, eu tô concordando que tá sendo bom. Então vamos para a próxima técnica. A técnica de repetir é a maior que o Bruxa descreve. As outras vocês vão ver que são bem menorzinhas, mas elas são assim bem similares. O ritmo tá ótimo, valeu, Mari. Elas são bem similares entre si. Então são só algumas
nuances que mudam, que difere cada técnica. A gente vai ler cada uma e depois no final a gente volta para relacionar cada uma com outra, para diferir mesmo essa técnica. Então, a primeira que a gente vai falar era sobre modelar. Então, modelar, o terapeuta apresenta ou demonstra algo para o paciente com intenção de imitar ou emular o que ele está fazendo. Então, vamos lá juntos. Modelar pode incluir apresentar um motivo ou movimento musical para o paciente imite, demonstrar um instrumento, improvisar para o paciente observar, exibir um comportamento em particular, exemplificar um traço pessoal desejado. Então, aqui o Bruxa não fala só de música, ele não fala só de improvisação musical, ele também fala de como a gente pode fazer como um espelho. Então, o nosso comportamento, a gente faz a modulação do comportamento do paciente. É mais ou menos, a gente pode, se a gente for trazer um pouquinho para análise do comportamento, a ideia de sombra que a gente tem, né? Então, a gente faz um movimento para o paciente repetir depois. Não quer dizer que seja a mesma coisa, mas é mais parecido com a ideia de sombra que a gente tem também na análise do comportamento. Então, essa técnica é utilizada quando você quer uma resposta específica que o paciente precisa desenvolver, e quando é apropriado e possível ao terapeuta fornecer esse modelo. Então, a gente tem que buscar esse comportamento na técnica de modular, modelando o comportamento do nosso paciente com o nosso fica bem repetido, né? Mas modulando o comportamento do nosso paciente com o nosso próprio comportamento. Então, a gente dá o exemplo para ele de como deve ser feito. Então, a variação dessa técnica é o terapeuta fazer o paciente modular com o outro. Isso é chamado de modular o companheiro. Belezinha? Vamos para a técnica agora de criar espaços. Técnica de criar espaço. É deixar espaços dentro da estrutura da própria improvisação para que o cliente possa se interpor. Então, a gente improvisa e proporciona esses espaços frequentes na estrutura da improvisação, para que o próprio paciente responda ou introduza sons. Ao contrário da técnica de interpor, que vai ser a próxima técnica que a gente vai falar. Sempre lembrando que o Bruxa sempre faz esse ligamento entre uma técnica anterior ou uma próxima ou uma que já viu em técnicas de empatia e de estruturação. Então, nessa técnica de criar espaço pode incrementar com música, com movimento, dramatização ou fala. Na música, os espaços podem ser silêncios vazios, as pausas, ou silêncios preenchidos, com tom ou acordes sustentados. Pode também consistir, quase que não sai, em fornecer fundo musical e um convite para a participação do nosso paciente. Então, a gente cria espaços durante a nossa improvisação para o paciente se sentir acolhido e também respeitado para ele improvisar junto com a gente. Então, como se fosse um convite do nosso paciente. Belezinha? Vamos para a técnica de interpor. A técnica de interpor, quando eu estava lendo, gente, foi a que mais ficou um pouco confusa na minha cabeça. Porque a gente acaba confundindo ela com a técnica de complementar e também de criar espaço. Por isso que é tão importante depois da gente falar um pouquinho o que cada uma quer dizer e fazer essa relação de divergência e o que elas têm em comum também. Então, na técnica de interpor, o terapeuta permanece em silêncio, improvisa apenas quando o paciente faz uma pausa. Então, nesse caso, a gente que é o espectador, a gente permanece em silêncio, espera uma brecha do nosso paciente em alguma pausa dele para a gente colocar uma pontuação. É tipo aquele vou jogar e sair correndo, sabe? Então a gente observa bem de longe o que o paciente faz e só vai dando algumas coisinhas assim. Joga e recolhe, joga e recolhe. É essa técnica de interpor. Então aqui, ó. Então, cadê a parte de objetivos? Os objetivos é proporcionar uma continuidade à aprendização, transmitir atenção e uma distância segura. Então, é para o paciente ter a liberdade, a gente
permanecer num ambiente seguro, mas ele observar que ele pode ter essa improvisação e que a gente está acompanhando. Ele está lá improvisando, mas ele tem alguém que está junto com ele. Então, permanecer é fazer esse ambiente seguro para ele também se comunicar de uma forma mais efetiva. Então, na interposição, pode ser um toque simples, um acorde, um motivo curto, pode ser até um pouco significado temático, ou pode sugerir novas direções. O Bruxa sempre deixa muito claro que não para a gente ficar engessado, mas a gente amplificar o nosso repertório. Então, não é só isso. Ele fala assim: isso aqui é interpor e só isso aqui você vai fazer. Como ele fala assim, você pode fazer um motivo musical simples, como você pode fazer um motivo para novas direções. Um novo motivo, ou puxar para uma outra improvisação, ou levar o seu paciente para outro caminho. Então, o objetivo de interpor é realmente estabelecer, dar essa continuidade à atividade de improvisação, mas a gente está junto, sabe? Então, essa é a nossa técnica de interpor. Então, como se fosse um comentário mesmo, nossa, como se fosse uma conversa. E a pessoa tá conversando, aí você faz assim, aham. Aí você fala assim, né, difícil, né? Pra ela não sentir que tá falando sozinha, mas você tá lá junto com ela. Mas ela fala assim, então ela tá me ouvindo, eu posso continuar também. Essa é a nossa ideia de improvisação com o interpor. Então, ela pode ser usada tanto como um motivo musical, como a gente tocar, ou pode ser situações verbais. Então, um exemplo. Aqui ele até fala aqui embaixo, ó, que o. Deixa eu ver onde tá. Ele fala sobre comentários verbais. Situações verbais. Apropriado quando o paciente está falando sobre uma sequência de eventos, ou quando está criando uma história. O terapeuta pode interpor uma palavra ou uma frase que encoraje o paciente a continuar, focar na narração em temas específicos, conectar eventos sucessivos e facilitar o esclarecimento. O interpor é uma técnica fundamental em contar histórias musicais. É uma técnica muito legal, gente, de contar histórias, de criar histórias musicais. E engaja bastante a criança com atenção sustentada e concentração. E o interpor faz parte desse objetivo de contar histórias justamente por fazer esses comentários. Você joga um comentário e vai embora. Você joga um comentário e vai embora. Essa é a parte de interpor. Aí o Bruxa vai falar um pouquinho sobre a diferença entre estender e complementar. Mas eu acho interessante a gente passar todas de uma vez só. E depois a gente volta para essa partezinha que ele fala sobre os exemplos. Porque a gente vai ter uma base do que realmente diferir. Então, a técnica de estender. Quase acabando, é bem curtinho mesmo. Então, estender é adicionar algo até o final da resposta do paciente para completá-la. Então, é você completar a improvisação do seu paciente, tentar deduzir o que ele vai fazer e tentar completar para finalizar. Então, adicionando sons ao final da frase ou para adição de uma frase concedida com o do paciente. Objetivos. Nossos objetivos principais aqui é ajudar o paciente a se expressar uma ideia ou sentimento completo e dar continuidade à improvisação. Quando coincide com a frase do paciente, essa técnica serve para conseguir que o paciente continue tocando. Então a gente vai supor, é uma coisa meio maluco, né? Mas a gente sabe mais ou menos para onde a improvisação do nosso paciente vai, e a gente vai atrás e tenta concluir essa ideia, para ter o começo, meio e fim, e também para ele instigar a ele a continuar e dar continuidade à história dele. Então, quando a interposição completada, completa o que o paciente está fazendo, a extensão suplementa isso com detalhes importantes. Então, a extensão é o estender mesmo. Então, quando a interposição do nosso paciente, que é aquela ideia dele fazer comentários na nossa improvisação, ela passa para a técnica de estender também. Não sei se ficou claro. Porque ela é mais confusa porque ela vai ligando uma em outra. Mas essa é a ideia. Nesse caso é o contrário.
O paciente toma o lugar do terapeuta e faz a interposição na nossa improvisação. E assim a gente vai puxando para a extensão e puxando, dando continuidade para a atividade. E vai ficando uma extensão gigante, assim, da improvisação. É um pouco mais confuso mesmo. Mas esse texto vai estar lá, acho que vocês conseguem até ler com mais calma depois e fazendo essa consulta de indo, voltando. E para finalizar a técnica de facilitação, a gente vai para completar. Então, o completar, o terapeuta responde ou completa a manifestação musical prévia do paciente, feito por uma pergunta ou frase musical. Na parte de o que difere a estender da completar. Tô dando spoiler, né? Falei que eu ia voltar, mas eu vou já explicar agora. O estender seria você tentar responder, você tentar finalizar a resposta musical do seu paciente. E a completar seria você esperar ele finalizar para e assim adicionar o seu motivo musical. Aí sim você adicionar alguma coisa. Mas essa é a diferença gritante nesses dois. Esse aqui acompanha e tenta deduzir, que é o estender, e a parte de completar você espera ele finalizar o motivo musical dele. Então, os objetivos da técnica de completar é criar conceitos de forma e promover interação com o terapeuta. Pode ser usada após turnos ser estabelecidos e o paciente ter sido motivado a formar sequências musicais com o terapeuta. Normalmente, vem depois da técnica de modular e repetir. Então, a técnica de completar normalmente vem depois daquela primeira técnica que a gente viu aqui em cima. Vamos voltar lá. É a técnica de repetir. Normalmente é a resposta dele após. O que eu falei, é bem. O bruxo ele faz as coisas bem amarradinhas. Mas é ruim pra gente decorar também, né? Porque a gente sempre tem que ficar indo e voltando no nosso texto. Então, com extensão e ao contrário da interposição. Agora ele vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre uma e outra. Então, como a extensão e ao contrário da interposição, a terminação da resposta do terapeuta era para estruturar a resposta do paciente. Então, diferente ao contrário de interposição, que a gente tenta deduzir o que o paciente vai falar, a extensão e o completar seria uma estrutura que a estrutura da resposta do paciente. Então, a gente vai estruturar a resposta dele, não a nossa, ou aquela que a gente acha que ele vai finalizar. E realmente dar essa voz para ele, tipo assim, vamos finalizar a sua ideia, não a minha, entendeu? Mas o que é perigoso também, o paciente não saber finalizar e ficar estendendo, estendendo, estendendo. Aí a gente precisa para a técnica de, de interjeição. E também tem uma técnica que a gente falou semana passada de estruturação, e também a gente dá os indícios que a música e a improvisação está acabando. Para justamente não ficar nessa patinação, né? De voltar e voltar, ou terminar de uma maneira assim que ele não se sinta seguro. Não terminar de uma maneira meio estranha. Então a gente tem essa segurança para ele também. De terminar de uma forma segura e que finalize a música, finalmente. E no final, ele fala sobre um pouquinho as técnicas de completar e difere da técnica de estender. Porque o terapeuta acrescenta uma frase ou uma secção completa da sua própria autoria. Então, no completar, no estender, a gente coloca. Desculpa, falei errado. Completar, a gente completa algo da nossa ideia, tá bom? Não é a ideia do paciente. Ficou claro, gente? Ficou confuso? Esse é um tema um pouquinho mais confuso mesmo. E do empatia fica muito mais claro, né? E da técnica de estruturação também. A técnica de facilitação é realmente facilitar uma improvisação do nosso paciente. Então, ela é um pouco mais diferente mesmo, um pouco mais confusa. Aí, voltando aqui, o Bruxa fala sobre a relação de e a relação e as discrepâncias das técnicas de criar espaços e também estender e completar.
Enquanto o interpor envolve criar comentários provocativos ou cruciais entre segmentos complexos da expressão do paciente, o estender envolve acrescentar algo que aumente a extensão do que o paciente já ofereceu. Então, o interpor, a gente engaja ele ainda mais, fazendo comentários musicais, numa conversa que ele engaja e continue a atividade. O estender envolve acrescentar algo que aumente a extensão do que o paciente já ofereceu. Então, a gente vai aumentar ainda mais a duração do motivo que o paciente já ofereceu. Então, a gente está aumentando mais ainda esse tempo de improvisação dele. Assim, interposição não é uma parte estruturada do oferecido pelo paciente, enquanto a extensão é, porque a interposição é comentário nosso, extensão é a extensão do pensamento do nosso paciente. E além disso, o interpor tem mais a ver com guiar futuras respostas em vez de aumentar ou completar respostas passadas. Como é a nossa interpretação aqui, a gente pode guiar novas respostas, a gente pode levar o nosso comentário outro caminho de improvisação, e na questão de extensão, a gente só está pegando uma resposta que já foi feita para o nosso paciente e estendendo o prazo, a duração dela ainda mais. E o interposição se diferia de completar, porque não pode ser baseado nas estruturas de frases prévias do paciente. E porque abre ao invés de fechar unidades estruturais e ideias. Então, a ideia de interposição não é baseada numa ideia prévia no nosso paciente. Lembra que na parte de complementar, a gente espera a resposta dele para a gente, e assim, espera uma pergunta musical dele para a gente ir fazer a resposta musical nossa. O interpor não, a gente tenta guiar futuras respostas. É essa a diferença entre esses três aqui: o interpor, o estender e o completar. É muita coisa, né, gente? Eu imagino que é muita coisa mesmo. Bastante. É muita coisa, Lu, eu sei que é muita coisa. Mas eu tô aqui ouvindo você, né, Camila? Uhum. Hoje, Enquanto isso, hoje eu eu bebo tive uma água. um. Tá. Hoje eu tive um atendimento e eu apliquei essa técnica do interpor. E foi muito bacana, porque é um menino Thea, ele tem 7 anos. E a princípio ele não queria fazer nada, né? Mas hoje, na sessão dele, eu levei um instrumento que eu ainda não tinha feito com ele, né? E aí deixei à vontade para ele explorar e tal. Conforme ele ia fazendo os movimentos, eu ia respondendo com o ukulele. Eu gosto muito do ukulele, eu acho prático levar nas sessões de musicoterapia. E deixei ele com o teclado e eu fiquei com o ukulele. Nossa, foi muito bacana. A gente foi se estendendo, realmente a gente foi se estendendo. E ele ia fazendo um movimento, parava, nas pausas dele eu improvisava. Fica uma conversa, né? Fica bem legal. Fica, Realmente, é uma resposta, é uma fica. pergunta e uma resposta musical, né? É, Ah, eu te exatamente. pergunto, como que a gente finaliza isso? Não tem como. Então, fica tão gostoso, né, que não dá Fica. vontade. Mas aí por exemplo, eu não finalizei. Uhum. Eu deixei ele colocar o final, né? E no fim ele acabou se desinteressando de ficar ali no teclado e pegou o pandeiro meia-lua, a Uhum. panderola. E foi para fazer também um som com a panderola. Então, assim, na verdade, ele encerrou no teclado, mas continuou com outro instrumento. E eu dando sequência com o ukulele. Então foi bem bacana, é aquela pergunta e resposta. E legal que você vê o sorriso, né? Uhum. Ele sorria bastante. Ele olhava para mim e sorria. Era bem, bem interessante. Você falando, Lu, eu lembrei de uma coisa que aconteceu hoje mesmo. E hoje eu tive que intervir. E que é o Vou dar ligar minha forma, câmera. né? Eu tive que finalizar uma improvisação hoje, tadinha. Eu fiquei até com dó, mas realmente, assim, a gente estava estendendo muito o nosso horário, né? A gente tem só 50 minutos de sessão.
Então eu tive que dar aquela ideia de finalização, de dar aqueles acordes tipo tan 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 e terminar lá em cima. Tan. Aí ela deu Ah, que risada, legal. a gente finalizou e a gente conseguiu dar seguimento para arrumar a sala, goodbye song, é todo esse processo de finalização de sessão mesmo. Mas me veio isso aí, me veio na cabeça agora. Eu falei, realmente, hoje mesmo eu usei uma técnica dessa. A Sim, gente falou da semana passada que é a técnica de dar forma. A gente falou de estruturação. E essa estruturação. foi essa aula que a gente não conseguiu gravar, eu assim, a gente É, perdeu o áudio. e eu tava assistindo, né? Eu estava. No dia seguinte, eu coloquei essa técnica de estruturação, porque estava tão assim viva na memória, tudo que a gente tinha conversado, tudo que estava ali, e foi tão bacana. Nossa, como é gostoso você pegar e aplicar uma técnica e a criança vem e acompanha, né? Então, eu apliquei essa técnica de estruturação, fazendo o ritmo para Sim, ele, colocando o ritmo para ele, né? Então ele tinha que me acompanhar. Ele estava bem acelerado, tal, e eu continuei no mesmo andamento, não saí, continuei. Até que ele pegou e foi se achegando, chegando, até que a gente conseguiu fazer o mesmo movimento por um determinado de tempo. O mesmo movimento. Isso é legal, isso é bacana, porque traz essa estabilidade, essa sim. segurança, né? A criança, ela se sente. Ah, meu cachorro latindo. A criança, ela se sente segura, É, né? Quando ela vê que ela consegue estar ali junto com você. Dá e, essa sensação para ela, passa essa sensação para exatamente. ela, né? De segurança. E o instrumento de ritmo tem essa característica mesmo de dar a base, né? De dar esse É, aterramento. Então é muito importante. Eu já tive paciente com quadro de esquizofrenia, era muito difícil eu levar ele para um instrumento melódico, porque instrumento melódico dá a ideia de flutuar, de imaginação, e assim, então a minha sessão toda era esse aterramento, para dar essa segurança dele de pertencer ao lugar. Então a gente tem que é muito legal. Eu ia até mostrar um vídeo para vocês de uma técnica que eu utilizei, esse eu posso falar que é o Miguel, que é o filho da Silvana. A gente fez a técnica também de centro tonal. Ele estava improvisando ainda, assim, da forminha dele de subir e descer as oitavas, né? Sobe todas as oitavas, desce todas as oitavas. Mas nisso ele ia interpondo com as teclas pretas. Então era muito legal que eu comecei a tocar em dó, 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 ele ia partindo nas notinhas brancas. Quando ele ia para a tecla preta, eu batia dó sustenido. E dava tipo uma tensão e ele via que mudava, ele dava bastante risada. Vou ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês depois. E é muito legal ver que realmente funciona, gente. Funciona. É bizarro, assim. A gente utiliza, a gente fala bastante, eu falo bastante da técnica de empatia, que é tipo assim, meu, se você ler e fazer isso com a técnica de empatia, o estabelecimento de vínculo é um instantinho, porque o paciente se sente acolhido. Por isso é técnica de empatia, você fica empático com ele, né? Então a gente estabelece essa imitação com muito respeito, mas ele se sente acolhido e se sente escutado dentro da sessão. Então eu acho que é muito legal essas técnicas para a gente aplicar realmente, Lu, no nosso dia a dia, né? Nossa sessão. E Lu, eu não sei se está falando, mas eu não sei se você estava comentando alguma coisa, mas estava com o microfone Ah, fechado. tava desligado, desculpa. Eu fechei porque o cachorro não para de latir. Eu falei, meu, ela vai estar falando, o cachorro vai atrapalhar. Eu falei que tá aí para isso as técnicas, né? Para auxiliar a gente, para ajudar e tal. Nem sempre a gente, eu vou falar por mim, nem sempre eu lembro, né? Não tem como a gente lembrar, é muita coisa, né? Mas uma hora ou outra você sempre acaba lembrando, fala, opa, isso aqui, aquele lá, aquela técnica tal, nossa, que da hora, eu acabei fazendo sem antes pensar nela. Então, comigo acontece muito isso. Às vezes eu faço, eu falo, mano, essa é aquela técnica, no meio da aplicação, sem ter me programado, porque tem hora que muda tudo, sabe? Você Sim. programa uma coisa e de repente está acontecendo outra ali, e aí eu falo, nossa, essa é aquela técnica, meu, que da hora. Ô Lu,
aproveitando que tá gravado hoje, eu sempre comento, eu sempre faço o mesmo comentário, em quase todas as nossas reuniões, de um livro que eu tô ainda lendo, porque o livro é muito extenso, que é as perspectivas e práticas e teorias da musicoterapia no Brasil. Tá até aqui, ó. Hum, Tem que nosso drive, legal. esse aqui, tá? Ele é muito legal. Sim. Tem a Liz Regiane, ele fala um pouquinho sobre as práticas de intervisão que ela tem também, interação. E tem uma frase que me marcou muito, que eu acho que foi daqui que surgiu ainda. Não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer nosso grupo de estudo. Eu até botei no post-it para colar aqui no lateral da minha mesa. Que é assim, ó, a prática clínica que não é guiada pela teoria não tem justificativa para procedimentos realizados. Então, a prática nossa, dentro do nosso set, que não é com basamento nas teorias, fundamentos, como a gente fala, né? A musicoterapia é baseada em evidências. Ela não tem por que ela tá lá, se ela não tem essa teoria, essa justificativa, sabe? Então, a ideia do nosso encontro justamente é isso, a gente lembrar das coisas que a gente já viu, porque, ó, confesso para você, 64 técnicas eu só vi na faculdade. E às vezes a gente volta para dar uma lida Uma e, lida. e segue a vida. Então, nossa ideia do grupo realmente foi essa, a gente lembrar e tentar aplicar. E, tipo assim, quando for escrever um prontuário ou debater com outro profissional, a gente tem embasamento. Fala assim, ó, não tirei das vozes da minha cabeça. Isso aqui não é um pontinho azul que a gente Hum. viu e iluminou. Tem embasamento teórico. Lê lá. A Nanda falou. Pode ir, Nanda, daqui a pouco. Então é isso. Pode falar, Nanda. Ah, não queria te interromper, eu esperar tu terminar o teu Imagina! pensamento. É que eu tenho quase um déficit de atenção não diagnosticado. Não, é bem importante realmente essa questão da gente embasar, né? E embasar dentro da teoria da musicoterapia, porque senão a gente embasa em outras teorias, né? Porque a gente, por exemplo, a gente que trabalha em clínica, que né, tá em contato com outros terapeutas, a gente acaba pegando aquelas nomenclaturas, né? Segmento de instrução, mando, comunicação receptiva, né? Então a gente acaba aqui justificando, porque a música ajuda na memorização, ajuda na comunicação, né? Mas aí acaba que você nem difere, nem consegue diferir tanto, né? Você não consegue respaldar tanto quando você, por exemplo, entra com técnicas apropriadas que são próprias da musicoterapia, né? Quando você fala de empatia, quando você fala, qual foram os outros que a gente está falando, né? Estruturação. Integração, né? Então, Estruturação. isso são técnicas, claro que a gente está falando dentro de uma perspectiva de bruxa, né? Porque se a gente for para outros autores, a gente vai ter outras perspectivas, por exemplo, né? Eu trabalho com a escala Nordhoff-Robbins, Uhum. né? Que é a escala que avalia 3 eixos, né? Os domínios, né? Instrumental, vocal e o corporal. Então, eu consigo, dentro dos meus objetivos, trabalhar dentro dessa escala, com esse olhar, né? Mas é muito importante, novamente, né? Eu quis levantar a mão para falar sobre isso, né? Que essa teoria nos ajuda a gente ter mais clareza, né, na execução das nossas práticas diárias, né? E a gente consegue, então, diferenciar, porque a maioria dos terapeutas também utiliza a música. Né? Se a Sim. gente for ver, eles também utilizam a música e às vezes com os mesmos objetivos. É aí Eu que vou a gente levantar a tem mão. que entrar com diferencial. Até eu Obrigada. vou levantar a mão agora, porque tem um tema muito polêmico. A Nanda falou sobre o que difere, né? Um musicoterapeuta utiliza também a música, de um fono, de um psico, e também utiliza as músicas. Sabe qual que é a diferença? É o nosso olhar, porque o fono está olhando só aquele momento. A gente olha tanta a expressão musical interna do nosso paciente, e isso que difere. E como isso é tão importante na técnica de musicoterapia, a gente está sensível. Então, o olhar do musicoterapeuta é muito diferente do psicólogo, é muito diferente do fono. É isso que difere o nosso trabalho dos outros. É isso que a gente tem que apostar, gente. Mas assim, é aprendendo cada Agora, dia. assim, agora esse olhar ele é moldado através dos estudos, né? Porque se a gente Exatamente. não consegue estudar, se a gente não consegue se aperfeiçoar dentro da nossa prática,
Aí é difícil a gente ter um diferencial mesmo, aí a gente acaba ficando no: "Ah, é aquele que faz a musiquinha", né. É. Pode falar, Débora. Já deixa. Oi, gente, eu tô pensando no que vocês estão compartilhando aqui, e eu tô pensando que para mim, o que foi diferencial na prática clínica é realmente explicar a musicoterapia pela musicoterapia, e não por outras profissões ou outras nomenclaturas, porque pegando assim, de um ponto de vista clínico, quando a gente vai discutir caso e a gente coloca as nossas nomenclaturas, ninguém sabe o que é. Então, querendo ou não, a gente acaba sendo levada a utilizar as nomenclaturas que outras pessoas vão entender. Mas aí, para justificar nosso trabalho, a gente coloca daquilo que a gente aplica das estratégias, né? E aí, pensando nisso, do domínio da música, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo a pós-graduação, uma das discussões foi: todo mundo usa da música, a música é um recurso universal, a música é de domínio de todos. Só que qual que é a diferença entre a música na terapia e a música em terapia? Isso foi uma discussão muito grande, assim, principalmente na aula da Lia Regiane, quando a gente estava discutindo exatamente sobre os fundamentos da musicoterapia. Isso foi algo que foi bem, assim, singular, foi, assim, destrinchado no sentido da gente realmente utilizar a música como um recurso em si mesma, para a gente justificar ela pelas evidências musicoterapêuticas. E aí a gente entrou, eu consegui perceber mais essa visão da musicoterapia, diferindo de outras técnicas de intervenção de outras profissões, né? Então, eu acho que isso é bem, assim, traz clareza para nós e como a gente vai explicar nosso trabalho para outras Com pessoas. certeza. Porque eu acho que a grande questão ainda que existe é como que a gente vai justificar o nosso trabalho e por que o nosso trabalho é importante. Que aí a gente cai em outras vertentes, mas essas técnicas são fundamentais e essenciais para a gente aplicar e ver resultados. Maravilha, Débora. É isso, gente. É muito bom estar com vocês. Eu fico realmente ansiosa com nossos encontros, porque é o nosso momento da gente conversar, né? Da gente estabelecer, ver a Débora falando, ver a Nanda falando, ver a Lu falando, ver a Lé. A Lé hoje tá quieta, mas ela também fala também. A Mari, então eu fico muito ansiosa para a gente estar nos nossos encontros todas as quinzenais aqui. E na próxima semana, eu nem sei que dia que vai ser, de número, deixa eu ver aqui. Dia 2 de abril, só. A gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas. Cadê? Tá perto aqui. A gente já falou sobre a técnica de empatia, técnica de estruturação, técnica de facilitação. A nossa próxima técnica vai ser de redireção. Técnica de redireção. Aí eu vou mandar no mesmo esquema, gente. Vou recortar o nosso PDF para ficar bem mais fácil da gente procurar, da gente conseguir identificar. E a gente imagina. Mas é muito interessante, assim, a gente voltar e conversar também sobre as próximas. A gente tem ainda técnica, bastante técnica ainda, tá? Digo e afirmo que eu tô ansiosa para técnica de intimidade, que é uma técnica que eu gosto muito, gente. Eu sou uma pessoa que gosta muito dessa técnica de, realmente, assim, de trazer, de você acolher. Esse é meu perfil, né? Então, você pode imaginar. Às vezes, não quer tocar, tudo bem, a gente fica aqui junto, e daqui a pouco a gente está tocando música, transformando tudo em música. Então, essa técnica é uma técnica que tem o meu coração. Tanto a técnica de empatia, quanto a técnica de é, intimidade. Quase não sai. Eu ia falar intimidação, mas não é. Mas é isso, gente. Fico feliz que vocês estão aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos lá no grupo. O Léo também mandou bastante mensagem. Eu acho que a ideia é isso mesmo, a gente conversando, bastante trocas. E se eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu me coloco à disposição. E tamo junto. A ideia é realmente ler isso aí depois, com mais calma, sem eu falando na orelha de vocês. E
tentar linkar com o que a gente viu, o que a gente vê e o que a gente faz. Fazer tudo isso no nosso dia a dia como musicoterapeuta mesmo, tá? Fico feliz por vocês, gente. É isso, agradeço demais. Uma ótima noite para todo mundo. A gente se vê em abril agora, junto com o Coelhinho da Páscoa agora. Um beijo, gente. Quer falar, Nanda? Pode A falar. gente quer falar no finalzinho. Eu queria propor que o próximo encontro a gente conseguisse fazer uma atividade entre nós, online, assim. Nossa, eu ia bom? falar exatamente Concordo. isso. Pronto, então a gente está na mesma frequência, né? Eu Vamos tava aproveitar. pensando aqui, nossa, como será que é fazer uma interação musical entre a gente aqui online? Como será que seria isso? Como Pois será é. que seria? Quem se voluntaria aí para fazer? Oi? Quem se voluntaria para fazer uma interação aí? Eu Isso, quero. a partir a partir do que a gente vai estudar, né? Por exemplo, o próximo Sei. tema, né? Pode ser. É uma boa ideia. Legal. Vamos pensar em alguma coisa, Nanda? Lu, Vamos Débora, pensar. vamos pensar em alguma coisa. Vamos. Acho que a gente pode pensar ideias, né? E aí no dia a gente Com tenta certeza. fazer, né? A Mari Já também topa. toparam aí, Já gente. topa, todo mundo topa. Quem sabe também numa futura breve momento a gente faz também uma sessão receptiva. Quem sabe? Pode ser também uma viagem aí, musical. Informação. Tô meio enferrujada, mas eu tenho informação de técnica receptiva. Legal. Tá bom, gente? Mas vamos conversando no grupo, vamos trocar uma ideia. Vou mandar o nosso PDF. Se alguém ler, li durante a semana, tem uma ótima ideia da gente fazer uma atividade. Bora, gente, aqui é o nosso momento da gente discutir. O que vocês trouxerem, eu também quero participar. Sim. Quero ficar aqui também. Colocar em prática, né, as técnicas. Exatamente. Vamos colocar, né? Vamos ser nossos próprios cobaias. Maravilha. Eu vou conversar com a Silvana para ver se ela consegue mandar o vídeo do Miguelzinho na música, na nossa improvisação também, para vocês verem como que é legal também aplicar a prática. Tá ótimo. Um beijo para vocês, gente. Boa noite, viu? Boa noite, obrigada. Beijão. Obrigada pela dedicação, pelo conhecimento partilhado, tá bom? É nóis, gente. Beijo.